parte da minha conversão. Ele já é velho. Ele fez parte da minha conversão. E o amor que eu sinto por ele não é um amor de pastor para pastor, é amor de irmão, amor mesmo de amigo. E o carinho que eu tenho por ele é muito grande. E o Israel, a família dele toda, a pastora Carmen, então eu fico feliz de ver essa família aqui. Vamos àquilo que Deus tem para nós? Vamos lá? Pega a sua palavra aí. Irmãos, olhem para a direita de vocês, dá uma olhadinha para aquele cara ali. Pensa num homem bonito. Ali, já que ele está ali, ó, em pé, é $25 mil. Já que ele está ali. Abatido, uns 50. Muito bom. Wilson, homem de Deus. Pega a sua palavra aí, Atos capítulo 12. Deus tem falado em meu coração, irmãos, e eu tenho vivenciado, experimentado um sentido inverso daquilo que a igreja tem pregado. Por mais que você converse com as pessoas e explique para as pessoas que as pessoas precisam acreditar, que elas precisam ter fé, o sentimento que tem é que você fala, que você argumenta, e tudo aquilo que você fala e argumenta parece não ser suficiente quando a luta chega. Parece não ser suficiente quando as provas chegam. Porque uma coisa é você ter fé para outros, a outra coisa é você ter fé para si mesmo. Só que fé você não tem para outras pessoas. Mas geralmente quando alguém chega em você e fala assim, olha, estou passando por lutas e algumas crises, adversidades, e você fala assim, não, tenha fé, vai dar certo. Mas quando há um caminho inverso e essas lutas e essas crises e adversidades, elas são propostas para as nossas vidas, talvez nós não tenhamos fé o suficiente para poder acreditar. E não tendo fé o suficiente para poder acreditar, a gente acaba não se aproximando de Deus. John Piper vai dizer o seguinte, você precisa aprender a orar. Ele diz que a oração é uma necessidade diária. Só que ele diz uma frase no seu livro, ele vai dizer assim, que o cansaço vai te matar. Só que esse sentido da palavra, que o cansaço vai te matar, não que é o cansaço físico, o excesso de trabalho, não é isso. Porque todas as vezes que você chega em casa cansado, você não ora. Você trabalha tanto, chega cansado e você não ora. Você tem tantas coisas para fazer, tantos afazeres, você chega cansado e você não ora. Então esse cansaço vai matar você, porque você não ora. A oração, ela é proposta não para você ouvir ou ter sensações nesse mundo físico. A oração é uma dimensão dentro do mundo espiritual. Você não ora para que Deus te ouça. Você ora até você ouvir a voz de Deus. E é essa voz de Deus que vai mudar o seu conceito no que diz respeito às suas decisões, no que diz respeito às suas vontades, às suas convicções. O problema é que você, para desencargo de consciência, nós ou alguns de nós, para desencargo de consciência, nós falamos com Deus. Só que nós não acreditamos naquilo que nós falamos com Deus. Eu vou te trazer um relato bíblico, vou te provar biblicamente de uma igreja que orava. E quando o milagre aconteceu, eles não acreditaram no milagre. Estou falando da palavra de Deus. Uma igreja que buscou, que orou, que pediu, que intercedeu. Uma igreja que ficou agregada com valores de oração. E quando o milagre aconteceu, eles não acreditaram na resposta de Deus. Quem sabe isso é a sua situação. Quem sabe você está vivendo dias tão adversos na sua vida, e por mais que você ore, você ainda assim não crê que Deus pode fazer. Mas deixe-me dizer uma coisa, o pastor Mildo pregou há uns 2, 3 semanas atrás, e a pregação dele me chamou a atenção, porque ele falou do mundo espiritual, e eu sempre falo do mundo espiritual. Mas quando você ouve alguém falar, você entra dentro e você começa a pesquisar em você. Começa a perscrutar os seus sentimentos, a sua vontade. Quando eu dou algum tipo de curso na área de capelania, eu sempre falo, você vai num hospital. Quando você vai no hospital,
como capelão hospitalar, lá, você vai para orar porque você crê na oração que você faz, ou você vai porque a família te pediu e por te pedir, você vai por desencargo de consciência? Qual é o propósito da sua oração quando você quer fazer uma boa venda no seu trabalho? Qual é o propósito da oração quando você quer mudar a sua história? Pelo menos eu falo, Senhor, me muda, eu preciso mudar, eu preciso de consciência, eu preciso de ter consciência, eu preciso de conversão, eu preciso de conversão todos os dias, eu preciso de conversão diária. E o que vai me levar a esse conceito da conversão diária é a minha fala com Deus, é a minha oração. Eu não posso simplesmente jogar palavras esporadicamente e elas não fazerem sentido. Eu preciso crer. E a pergunta que eu faço novamente é: você crê naquilo que ora? Você tem consciência? Ou você, Senhor, tira essa dor de mim e toma o anador? É assim? Qual é o conceito daquilo que você acredita? Porque se nós vivermos apenas no mundo normal, lutando no mundo normal, com armas normais, numa dimensão espiritual, nós vamos perder. Nós vamos perder. Eu me lembro quando Osama Bin Laden, ele explodiu as Torres Gêmeas, e ele não saía das cavernas, porque nas cavernas ele conhecia todos os lugares. Eu aprendi que nós cristãos, nós não temos que ir para o campo do inimigo para guerrear com ele. Nós temos que trazê-lo para o nosso campo, para o mundo de Deus, o espiritual, porque é aqui que eu sei guerrear, é aqui que eu sei lutar. Então o Bin Laden não saía dos lugares onde ele conhecia, porque ninguém conseguia pegá-lo. Até um dia que ele ousou sair, então pegaram. Então você não vai para dentro do campo do inimigo para lutar com as armas dele. Você o traz para dentro do seu campo para lutar com as suas armas, com aquilo que você conhece, com aquilo que você tem consciência, que é a oração, que é o jejum, que é a palavra de Deus, que é aquilo que você tem convicção na sua vida. Você precisa ter esse momento de entendimento. De entendimento. Às vezes nós não vivenciamos aquilo que nós falamos. Nada te deixa mas tão em silêncio quanto seus próprios segredos. Ninguém te conhece, humanamente dizendo, tão bem quanto a si mesmo. Só que Deus conhece você porque Ele perscruta o âmago do teu sentimento. Ele sabe quem você é antes que você se torne. Eu conversava com alguém essa semana e essa pessoa dizia para mim que tinha medo de decepcionar Deus. Ninguém decepciona Deus. Ninguém. Você nunca vai pegar Deus de surpresa. Você jamais vai decepcionar Deus em nada. Porque Deus conhece os seus piores segredos e as suas piores fases e as suas piores falas. Tudo que você se propor a fazer na vida, você não vai decepcionar Deus. Tem uma canção que os meninos iam cantar aqui, eu falei assim, muda a letra. Pode cantar, mas muda a letra. A canção diz que Deus é fiel a mim, Deus não é fiel a você. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13 diz que Deus é fiel a Ele mesmo. Deus não é fiel a você. Deus não joga a fidelidade dele em cima de você, porque você vai decepcioná-lo todos os dias. Deus é fiel a Ele. Isso é palavra do Senhor. Pode cantar a canção? Pode, mas muda a letra, porque Deus não vai ser fiel a você nunca. Sabe por quê? Porque Deus não lança expectativa de fidelidade em nenhum ser humano. Deus é fiel a Ele. 2 Timóteo 2,13 vai dizer assim: se somos infiéis, Ele continuará fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é fiel no seu conceito. Dentro de uma questão de relacionamento, de empresa, de trabalho, de qualquer lado, a pessoa fala assim, você tem que caminhar comigo, você tem que ser fiel a mim. A pessoa lança expectativas. Qual é o conceito? Olha para mim, qual é o conceito? Qual é a linha de pensamento? Qual é a linha de pensamento? Então eu pergunto de novo, você crê naquilo que ora? Você crê quando você fala com aquele que pôde e poderá sempre todas as coisas?
Porque se você não crê em arrebatamento. Porque a Bíblia diz que será como um relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Se você não crê, você não vai crer que o seu corpo será trasladado, que você vai sair desse mundo físico em dimensões de milésimos de segundos para o mundo espiritual. Você precisa entender isso. A igreja precisa largar de ser igreja física e passar a ser igreja espiritual. Ela precisa entender o que é ser igreja. Nós precisamos entrar na dimensão. O pastor Milton pregou aquele dia, eu quase converti, pastor. Foi, até arrepiei. Mas é isso que eu preciso mostrar para vocês. Eu fui para a Bíblia. Vocês sabem que eu conheço um pouquinho da Bíblia. Eu preciso que vocês entendam isso. Olha aqui, capítulo 12 de Atos. Versículo de número 9 vai dizer assim. Atos 12, 9. A prisão de Pedro. E no caso aqui eu vou ler só a parte da libertação de Pedro na prisão. E saindo o seguia e não sabia o que era real, o que estava sendo feito naquele momento pelo anjo. Mas cuidava que via alguma visão. Quem? Pedro. Pedro via alguma coisa, mas não sabia o que era. Versículo 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Olha para mim, irmãos. Sempre haverá uma porta de ferro na sua frente. Das mais desgraçadas possíveis. Das piores. Mas fica tranquilo. Os anjos de Deus estão sempre do nosso lado. Fica tranquilo, irmão. Entenda. Pedro não moveu um dedo para abrir a porta, mesmo porque ele nem sabia que existia uma porta. Olha o versículo 10, vou refazer a leitura. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. Você entende isso? O pessoal fala que inventou o controle remoto agora nos anos 80. Inventou a conversa. O controle remoto foi Deus que inventou, a porta abriu sozinha. Primeira vez que eu fui no aeroporto que eu vi uma porta abrindo sozinha, eu assustei. Eu andava com aquele voo da VASP ainda, aquela empresa antiga. A porta abriu sozinha. Eu falei, isso aqui é poder. Versículo 10, vou reler. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. De Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria. Escuta, a casa de João Marcos, a mãe de Maria, tinha uma célula. Havia uma igreja na casa dela. Entenda? Havia uma igreja na casa dela. Pedro preso, quando ele percebe que está solto, ele vai para a igreja. Refaço a leitura. Versículo 12. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Agora preste atenção nisso aqui, isso aqui é inusitado. E batendo Pedro à porta, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria ou de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou: Pedro está na porta. Pedro está na porta. Anunciou para a igreja que orava: Pedro está na porta. Versículo 15. Disseram-lhe: você está louca? Você está fora de si? Disseram-lhe: estás fora de si? Você está louca? Estou falando porque as traduções vai dizer: você está louca?
E outra vai dizer: você está fora de si? E a Bíblia vai dizer aqui no versículo ainda 15, parte B: mas ela afirmava que assim era, e diziam: é o anjo de Pedro, não é ele. Ou seja, um fantasma, alguém. E Pedro lá na porta, lá fora, batendo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Olha para mim. Isso me chamou a atenção. Eu já li, reli, mas eu nunca trouxe para esse pano de fundo aquilo que eu quero propor para vocês nessa manhã. Uma igreja está em oração em favor de um milagre. Uma igreja está reunida porque um dos líderes estão presos e eles não têm como fazer, porque Herodes era um rei muito, mas muito malvado. E dentro da oração eles estavam buscando algo diferente. Como eles não podiam agir fisicamente, eles não tinham arma suficiente, nem exército suficiente para lutar contra a guarda pretoriana, não tinha como agir, então eles foram para o mundo espiritual. E diz a Bíblia que Maria, mãe de João Marcos, tinha uma célula, uma igreja na casa dela, o pessoal reunia em oração. Então, quando o líder foi preso, a Bíblia diz que a igreja foi orar. E eu imagino, baseado em Atos capítulo 4, que a igreja naquela época, quando orava, diz a Bíblia que o chão tremia. E o interessante é que quando eles começam esse propósito, a Bíblia não fala quanto tempo eles ficaram em oração, e não diz quanto tempo Pedro ficou na prisão. Mas o problema é que Pedro havia sido preso porque estava pregando o evangelho. E ele vai ser preso e tem dentro da prisão um calabouço, e nesse calabouço tem a primeira, a segunda e a terceira guarda. E além da primeira, segunda e terceira guarda, tinha um portão de ferro que dava para a cidade. Pedro não estava apenas preso pelo portão, pela primeira, segunda e terceira guarda, mas também estava dentro de um cárcere com grilhões nos seus braços e pés. Onde você não chega, o anjo de Deus chega. Onde você não entra, a sua fé alcança. Fé é aquilo que acontece enquanto você caminha. A fé não é a condição de inércia. Fé é condição de movimento. Você não para enquanto acredita. Você continua enquanto tem fé. Fé é atitude, ação. Você não para enquanto ora. Você ora e caminha enquanto crê. Você não retrocede. Você não desiste. Tem uma mensagem minha, está no YouTube, você pode buscar lá, o que fazer quando você não souber o que fazer. Eu respondo: pare. Mas não é parar em propósito de retrocesso, é parar em condição de análise. É stand-by. O stand-by é aquele botãozinho da sua TV que fica sempre ligadinho, vermelhinho. Você vai lá e pega o seu controle e liga. A sua TV já está em stand-by. Tem algumas até que te filmam enquanto você está dormindo, porque ela não desliga. Tem TVs que parece que tem um fantasma dentro dela. Você desliga ela, ela fica assim, tup, 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 porque ela está ligada. Ela está em stand-by. O crente precisa estar em stand-by. O crente precisa estar em condição de entendimento. No Antigo Testamento, quando havia 3 milhões de pessoas no deserto e a nuvem se movia, às vezes a nuvem ficava metade de um dia parada e eles paravam. Às vezes a nuvem continuava e eles continuavam. E eles permaneciam em stand-by, porque alguém dizia assim: a nuvem moveu. Aí o outro dizia: a nuvem moveu. E eles já começavam a armar as barracas rapidinho, comendo, pegando menino, pegando os animais, já barrava e já continuava 3 milhões de pessoas no deserto e a nuvem se movia. Porque os crentes estavam em stand-by, eles estavam indo na direção de Deus. A oração é condição de stand-by. A oração é você estar sempre alerta para aquilo que Deus tem para fazer. E Pedro estava nesse lugar, escuta isso, ele estava dentro de um calabouço. Então ele estava lá e parece que uma visão, ele não entendia, ele estava meio adormecido. E o anjo aparece. Por que o anjo foi? Escuta, porque alguém estava pedindo para que ele estivesse lá.
havia uma igreja em oração dizendo: Senhor, envia o teu anjo, coloca as tuas mãos, liberte a Pedro. A igreja estava trancada dentro de uma casa de Maria, ela estava ali, e ela ministrava sobre o povo orava e clamava: liberte a Pedro, liberte a Pedro. E quando Deus ouvia a oração, Deus tem anjos que trabalham ao seu favor. Capítulo 13 do livro de Hebreus vai dizer assim, que alguns de nós, por solicitude, às vezes hospedamos anjos em nossas casas sem saber. Está dito lá. Eu já vi. Eu vou refazer o testemunho que eu já disse várias vezes aqui. Estava na rodoferroviária de Brasília, não sei o nome direitinho. Rodoferroviária, subindo a escada rolante. Eu vendia consórcio na época, há muitos anos atrás. Estava vindo de Formosa e não tinha conseguido vender nada e tinha pouco dinheiro no bolso. E aquela escada, eu subi a escada e um senhor moreno atrás de mim com um colete, uma camisa branca, uma calça preta, me tocou por trás e perguntou assim: rapaz, eu preciso de um dinheiro para tomar um lanche. Eu pensei, poxa, ele andando atrás de mim, eu só tenho um dinheiro para tomar o lanche para voltar para casa, que eu não vendi nada. E eu já tinha 3 dias na estrada e eu estava, naquela época, viajava de ônibus. E eu me lembro que eu tirei o dinheiro da carteira e olhei e dei para ele uma quantia que eu não me lembro o valor, e dei o dinheiro para ele tomar o lanche. Naquele momento eu pensei, rapidinho, está bem vestido, onde ele mora? Sem dinheiro? Quando eu virei, eu digo isso para vocês, segurando essa palavra aqui, ó, diante de Deus, eu não vi mais ninguém, porque eu creio na Bíblia. Hebreus 13 vai dizer assim, que alguns de nós vamos viver, hospedar, vivenciar anjos, sem que nós vamos saber que eles são anjos. Sabe por quê? Aqui, ó, está cheio de anjos. É isso que você tem que entender. Você precisa entender que há um mundo espiritual. O problema é que muitos crentes não acreditam. E aí que está o problema, a bancarrota aí. Se Jesus disse que você não estaria sozinho, que Ele estaria convosco até a consumação dos séculos, até de verbo de tempo, até a consumação dos séculos, até acontecer. E Pedro estava lá, Pedro dormindo, a igreja estava orando. De repente o anjo pega na mão de Pedro e fala: vamos. E o versículo é tão explícito. Me acompanha, por favor, aí. Versículo de número 10. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro. Irmãos, versículo 8, um pouquinho antes, que eu não li, só para você entender. Disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e me segue. Olha o que o anjo falou para Pedro. Só que o problema aqui é que Pedro estava dormindo. Pedro estava numa condição de talvez esgotamento físico, talvez mental. O versículo 7, que é um pouquinho antes, vai dizer: e eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Tocando a Pedro no lado, despertou. Se despertou porque ele estava dormindo, dizendo: levanta-te depressa. Primeiro ponto: Deus só vai agir quando você estiver de pé. Não é isso que diz o texto? Põe-te em pé e eu falarei contigo. E dizendo: levanta-te depressa, e lhe caíram das mãos os grilhões. Você está amarrado às vezes, você está prostrado às vezes, e às vezes é preciso, é necessário que o anjo te toque, que você acredite no mundo espiritual, você acreditar naquilo que Deus tem para você. O anjo entrou aonde ninguém mais podia entrar, e ele chegou, levantou, tocou a Pedro e falou: levanta. Quando ele levantou, as correntes caíram. A primeira prisão, quando as correntes caíram, ele passou a primeira guarda
E o que me chama a atenção é que a primeira guarda é uma guarda pretoriana de 6 soldados. A segunda guarda é outra guarda pretoriana de 4 soldados. Ele passou a primeira guarda e os guardas não viram. Ele passou a segunda guarda e os guardas não viram. Quando ele chegou no portão, o portão abriu sozinho. Amém. Aprenda isso, pelo amor de Deus. Você que ora, eu te pergunto, o tema da mensagem é esse. Você crê naquilo que ora? E quando ele saiu, então, a Bíblia diz que ele deu de frente à rua da cidade. E quando ele entendeu por si que de fato ele estava livre da prisão, achando que aquilo era um sonho, então ele pensou, para onde eu vou? Eu vou para a igreja. E ele foi para o lugar onde eles estavam orando, para que ele pudesse ser liberto. E ele vai para a igreja, na casa de Maria. Quando ele chega lá, ele bate na porta, ele vai batendo na porta. E Rode, uma escrava, porque na fala empregada, mas era escrava, ela chega e olha, ela ouve a voz de Pedro, escuta. A Bíblia diz que ela não abriu a porta para ver quem era. Primeiro ela ouviu e reconheceu audivelmente a voz de Pedro, mostrando que Pedro era um bom líder, porque se escutou e se reconheceu a voz dele. E o texto diz que então quando ela reconheceu e disse a Pedro, e ela foi lá e não abriu a porta e voltou correndo, e anunciava, Pedro está à porta. E a igreja que orava para este milagre falou assim, você está doido, você está louco, você está fora de si. E aqui me vem aquela questão do questionamento, desta abordagem que eu quero me prender um pouquinho aqui. Como que eu vou duvidar daquilo que eu oro? Se eu estou orando para que algo aconteça, e quando acontece eu começo a dizer assim, não foi Deus. Não, essa bênção não vai chegar. Essa cura que eu espero, ela é impossível. Esse milagre, ele não vai acontecer, porque a cura de um câncer? Não. Comprar a casa que eu tenho sonho, não dá, o meu salário não dá. Salvar aquele irmão, aquela irmã, se converter aquela pessoa que fez tudo isso, aquilo não dá. Aquilo não dá. Sabe por quê? Porque nós queremos lutar com armas espirituais, com armas físicas no mundo espiritual. Sendo que a nossa luta não é contra a carne e nem é contra a sangue, mas contra principados e potestades. E é isso que você precisa colocar no seu coração. Se a igreja, que deveria ter entendimento do que é ser espiritual, e ser espiritual não é gestos, bocas e caretas, não é você tentar ser espiritual, é você se tornar de fato espiritual. A pessoa, quando ela quer mudança, escuta o que eu vou dizer para você, ela não fala assim, eu mudei, ela não fica dizendo que mudou. Ela não chega nas pessoas e fala assim, olha, aquela pessoa que você conhecia mudou. Isso não quer dizer nada, palavras não dizem nada. O que vai dizer que você mudou ou não são as suas atitudes, são os seus gestos, a forma que você expõe. Porque a interpretação verbal, ela quase não é tão eficaz quanto de fato o gesto. Porque sinestesicamente o seu corpo fala mais do que as suas palavras. Aliás, na oratória, as palavras representam apenas 7%. Os outros 93% dentro da oratória tem a ver com articulação, gesto, impostação da voz, ortoépia, prosódia, tem a ver com a forma que você gesticula, tem a ver com a sinestesia, tem a ver com a fisiologia. O que eu posso dizer para você assim? Pastor, o senhor gostou do bolo que eu dei para o senhor? E eu disser para vocês assim, gostei. O que você entendeu? Mas eu disse que gostei. Se de repente você chega na minha casa e você tem lá um prato na sua frente, e de repente tem uma comida que você não come, como eu já comi várias vezes o piqui, sem gostar, para não passar vergonha. E aí, eu me lembro, já contei para vocês, lá de Acreúna, uma cidade que eu fui pregar, e se essa irmã assistir esse vídeo, ela vai saber agora que eu menti para ela. E quando ela falava assim, o senhor gostou, pastor? Eu, gostei.
Por que às vezes você não entende? Porque não são as suas palavras, mas a sua impostação, a sua ação, a sua forma de agir. E Pedro, então, na porta esperando. E a igreja que orava pelo milagre, não crendo no milagre. E Rode falava assim, é Pedro. E a igreja que orava para a resposta de Deus dizia, não é, você está doida? Pedro está preso. E a pergunta é, mas qual é o sentido da oração? A igreja está reunida para quê? Orar. Orar para quê? Para que Deus liberte Pedro. Quem está na porta? Pedro. Não, Pedro não está aqui, Pedro está preso. Você entende isso? Só os lindos, olha para mim. Os feios não precisa não, só os lindos. Sempre funciona, né? Por que você não crê naquilo que você ora? Por que a oração do seu pastor é mais poderosa do que a sua? Quem te falou isso? Quem te ensinou isso? Se você dobrar o joelho, se você clamar, se você colocar o seu coração. Pastor, me fala qual é a oração mais eficaz. Eu vou dizer qual é. Aquela que você é mais sincero. Aquela que você não escolhe palavras. Aquela que você fala, Senhor, dói. Dói. Já me perguntaram assim, pastor, por que o senhor foi chamado por Deus para ser pastor? Eu respondo sempre a mesma coisa, porque na época que Deus me chamou, não tinha ninguém pior do que eu. Que estivesse, eles chamavam pior. Ah, eu estou na igreja, agora eu sou bonzinho. Não, você não é bonzinho. E vai morrer não sendo bonzinho. Porque você tem em você a misericórdia de Deus na sua vida. Você tem a misericórdia de Deus na sua vida. Eu sou bonzinho, não é não. Você ora para no final do filme o bandido morrer. Esse bandido, você não é bonzinho. Você comunga, você flerta com a maldade. Jesus disse, mesmo vós sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Sabe por quê? Porque são seus filhos. Mas se for filho dos outros, você até dá uma bicudinha na canela. Sai daí, gente. Porque são seus filhos. É por isso que você tem que ter essa consciência. Assisti um filme esses dias, eu gosto de assistir muito filme com questão de autobiográfica, aquela coisa toda. E de repente aquele filme... Esse. Deus revelou esse aí. Está no mundo espiritual, irmãos. Aquele rapazinho que só vive de capacetezinho, como é que chama o menino? O menininho extraordinário. Aí, ó. Eu estou falando que a pastora vai ter que pregar aqui. Aí, vamos, irmãos. Estou falando, irmãos. Extraordinário. E aí ele fala que brigou no colégio. E a mãe dele fala assim, você brigou no colégio? Aí o pai fala assim, você não pode brigar no colégio. Aí a mãe desvia a atenção um pouquinho e ele fala assim, você venceu? Porque no fundo você torce para o seu filho. Não importa quem é o seu filho, você torce para o seu filho. E mesmo que o seu filho tenha feito alguma coisa errada, ainda assim, lá no fundo, aquele pouquinho de maldade, você fala assim, em vez dela apanhar, tinha que ter batido. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, nós estamos em ceia. Vem comigo, nós estamos em jejum, vem comigo. Você prefere que seu filho chegue na sua casa com o olho roxo ou ele falar assim que roxou o olho de alguém? Vem comigo. O que foi, meu filho? Não, eu briguei na escola. Esse olho aí, não bater em mim. Você explode. O que foi, meu filho? Briguei na escola. O que você fez? Rochei o olho do menino. Não pode fazer isso, meu filho. Mas e aí, como é que foi a briga? Sabe por quê? O seu coração é ruim, seu coração é mau, a tendência do coração é para isso. A tendência é para isso. Você se compadece daquilo que te apraz. Por isso que o mundo espiritual, ele conspira contra. Por isso que quando Pedro chegou na porta, eles preferiram acreditar
naquilo que a mente deles mostrava. O que a mente mostrava? Pedro está preso. Só que a Bíblia diz que ele continuou batendo, persistentemente, batendo na porta. Aí abriram a porta. Alguém falou assim: não abre não, isso aí deve ser um anjo, um fantasma, alguma coisa, não abre, é o anjo dele. Olha isso, a persistência em não crer no milagre. Um dia eu estava ministrando uma mensagem, peguei minha carteira, coloquei R$10, naquela época R$10 era dinheiro. Coloquei R$10 no altar e falei assim: irmãos, tem R$10 aqui, quem quer? Ninguém levantou. Irmãos, tem R$10 ali. Eu estava lá no Jardim Progresso pregando, isso há uns 15 anos atrás ou 20. Tem R$10 ali. Ninguém quer, ninguém levantou. Aí veio um rapaz lá do fundo, correndo. O nome dele é Juliano Parra. Ele é um caminhoneiro, está no grupo de leitura bíblica. Um irmão, um amigo católico. Veio correndo. Pegou o dinheiro e falou assim para mim assim: perdeu. E eu olhei para ele assim, ele sentou lá atrás. E esse dinheiro fez com que ele fosse para minha casa, ficasse 2 dias lá. Ainda sou o mentor dele. Ele é motorista de Scania. E me chama de pai, me pede bênção. R$10. E eu falei assim para você: o problema é esse. Deus tem sempre R$10 ali. Poucos acreditam que pode pegar. Fé é uma atitude. Você crê naquilo que ora. Se você não crê, você precisa mudar o seu conceito de cristianismo. E quando Pedro então estava na porta, a porta se abre, e que eles viram, eles ficaram em júbilo, celebração. E eu vou te perguntar: você tem orado por esses dias para qual acontecimento? Deixe-me dizer uma coisa maravilhosa. Aquilo que você é hoje, aquilo que você tem hoje. Quantas vezes e quanto tempo você gastou em oração para ser o que é e ter o que tem, e hoje você nem celebra mais o que você conseguiu? Lembra quando você orava para esse emprego seu dar certo? Lembra quando você orava para casar, Luene? Lembra quando você orava para conquistar o que você tem hoje? E agora que você conquistou, você nem olha para trás para dizer assim: foi um milagre. Foi um milagre. Hoje o Adeilson, eu sou o milagre. Eu sou o milagre de Deus em todas as áreas da minha vida. Sou o milagre. Porque eu vejo, eu quando nasci, eu fui condenado, eu tinha sopro. O médico dizia: você tem sopro no coração. Minha mãe cresceu com essa mentalidade. Minha mãe está ali. A minha mãe achou que eu seria anão. Ah não, eu sou paulista, e lá em São Paulo, na casa, em Monte Aprazível, na casa onde eu nasci numa casa. Lá na porta do banheiro tinha a metragem. Todo dia que eu chegava lá, eles me mediam. Porque minha mãe, quando estava grávida de mim, foi num circo. Minha mãe achou, se encantou por um anão que tinha lá. Ai, que bonitinho. Ai. E um tio meu, que já é falecido, colocou na cabeça dela que eu ia ser anão, porque ela gostou do anãozinho. E minha mãe tinha essa síndrome do nanismo na cabeça dela, e todo numa família. E dizia: ele não vai crescer, ele não vai crescer, ele não vai. Eu não sou muito grande, eu tenho 1,75. Mas, porque tem muitos modelos mentais que são arquétipos colocados na sua cabeça. Tem coisas que você hoje tem medo, porque está na sua cabeça. Seu mundo. Seu mundo.
Você acredita que se eu pregar para você 6 meses sobre o mesmo assunto, aquele assunto entra na sua cabeça? Sim ou não? Sim. Que nem um vídeo que eu vi. Por exemplo, quem assistiu A Casa de Papel? Quem assistiu? Levanta a mão. Maravilha. Quem torceu para o pessoal dentro da Casa de Papel, do Banco Central? Quem torceu? Levanta a mão. Isso, todo mundo sabe. Você torceu para os bandidos. Vai, bandido. Você torceu para os bandidos. Está colocado na sua cabeça. Tem um irmão da igreja que falou: pastor, eu fiquei tão ruim assistindo Walking Dead todo dia, que eu estava vendo zumbi. Tem um rapaz que chegou em mim e falou: pastor, eu sonho com zumbi. Eu sonho com zumbi, eu vejo o zumbi na minha frente. Eu ando, às vezes, eu acordo gritando que o zumbi me pegou. A Rafaela uma vez assistiu um filme lá, um pastor Kelber levou um filme lá para casa, assistiu A Múmia com a minha filha lá, era pequenininha, Bruno, a Rafaela, e o Kelber colocou o filme da Múmia lá. Naquela época alugava fita ainda, DVD, e colocou a múmia. Aquela múmia tem uma evocação lá que ninguém sabe o que fala. A Rafaela passou um bom tempo da vida dela gritando de noite. Até hoje ela grita. Só que hoje é problema seu, não é mais meu. Aí ela chegava, ela gritava, a gente dormia de luz acesa, porque a gente chegava, tinha dia que eu chegava, ela gritava, ela falava assim, ah! Aí você podia correr. Você chegava lá, estava com o guarda-roupa aberto, brigando com as bonecas. Você! Porque o que às vezes está na sua mente? Tem coisa que está na sua cabeça. Porque o seu cérebro, a sua mente, a sua cabeça, o seu intelecto, ele não processa o que é real. Ele não processa o que é real. Ele processa mais o que é imaginário do que aquilo que é a realidade. Você quer ver uma coisa? Fecha os olhinhos, todo mundo aí, fecha os olhinhos, por favor. Fecha os olhinhos, tá? Eu vou te contar uma mentira, mas seu cérebro vai processar como se fosse verdade. Presta atenção, fecha os olhinhos. Imagina, neste momento, você com aquela sede, mais a sede, e de repente tem um limão muito azedo, e eu pego esse limão e começo a espremer na sua boca, está caindo um monte de limão na sua boca, aí está azedo, e de repente agora eu peguei um alicate, comecei a arrancar todos os seus dentes com alicate, agora eu peguei uma gilete, fiz você morder a gilete, e puxei a gilete, pronto, pode abrir. É mentira, gente. O seu cérebro processou como se fosse uma verdade. E você chora não. E você recebeu isso. O mundo espiritual é assim. Ou você entende que você precisa acreditar no que você ora, creia. Só assim as coisas vão dar certo.